Olá pessoal, qual é a relação entre refrigerantes e seus rins? Né? Eu achei muito interessante que tem uma pessoa perguntou e por que eu tomei 1 litro de refrigerantes coloridos, né? A cor escura, e estou fazendo xixi tudo claro. Onde foram as cores? Onde foram as corantes? Essas corantes estão nos seus rins. Então, quando você tem uma criança, né, agora que está em formação, os seus filhos ainda estão formando os rins no final, não é? Estão formando os órgãos, estão crescendo até 18 anos. Então, tudo isso fase de crescimento. Imagina nessa fase você começar a estragar o seu fígado, seus rins, e você adulto também. Tem muitas coisas que a gente, nessa geração minha, né? Quando a gente nasce, saía muita fumaça, aquela indústria, a gente achava ela bom. Hoje é tóxico, é poluição para os seus pulmões, né? Quando a gente era adolescente, todos atores famosos, né? Atrizes famosas, fumava, né? Fazia aquela pose na cinema, na revista. Então achava máxima, né? Até o presidente tirava foto com cigarro. Isso era muito comum. Né? Os médicos recomendavam, fuma para ficar mais calma, né? Logo depois descobriu que é câncer de pulmão, que é o maior causador de câncer de pulmão é fumo, né? Então cigarro, tanto ativamente e passivamente. Passiva é aquela que tem a fumaça no ambiente. Então, todo mundo já entendeu, né? Conscientizou que a poluição faz mal, o cigarro faz mal, né? A mesma relação com refrigerantes também. Então, isso já foi inventado antes, no 1800, e depois vem vendo. Hoje tem uma consciência que isso faz mal, né? Faz mal, que parte faz mal, né? Quando você pensa todos os refrigerantes, primeiro tem água, né? 80, 90% são águas, a concentração de xaropes, que é algumas essências, né? Você tem aromas de essências, pode ser extrato de suco também, pode ser, isso é normal. O terceiro, açúcar. A pessoa fala, não vou usar açúcar, eu uso refrigerante zero. Tá, mas tem a sacarina, tem a aspartame, tudo bem nessa parte. Aí tem acidulante, então você coloca ácido cítrico ou então vitamina C, né? Realça sabor. A última você coloca o quê? Conservante. Então, benzoato de sódio é mais comum, mais usado. Benzoato de sódio no Brasil tem 24 refrigerantes, tem 7 que tem benzoato de sódio, né? Você pode mesmo ler a rótulo. Eles às vezes colocam o conservante INS 211. Essa é a mesma coisa benzoato de sódio. Qual é o problema do benzoato de sódio? Benzoato de sódio é um antifúngico. Então, quando o refrigerante ele já é muito ácido, né? Mas ainda o fungo ataca para preservar esse tempo, né, de validade dele. Então, normalmente o fabricante coloca benzoato de sódio, é mais barato, na verdade, mas comercialmente mais viável se colocar nesse negócio. E aí ele impede o fungo, impede o mofo avançar, né? Então, tudo nesse sistema mofo. Então, como que faz? Para o mofo não avançar no refrigerante, para não mudar sabor, para não estragar, então coloca benzoato de sódio. Esse benzoato de sódio, quando reage com vitamina C, né, que já tem no refrigerante, muitos que colocam a vitamina C já, como acidificante, né, para diminuir pH. E essa própria vitamina C forma benzeno junto com benzoato de sódio. Esse benzeno é cancerígeno, né? No Brasil, tem 7 refrigerantes que causam câncer. Então, você já sabe que ele causa câncer. Aí você fala assim, não, mas eu olhei no site do FDA, permitido. O FDA pesquisa benzoato de sódio, a quantidade dentro de 300 ml, tinha uma latinha, né? 350, 330, que não faz mal diariamente você tomar. Mas você não vai tomar uma latinha de refrigerante, né? Tem gente que toma 1 litro. E outra, esse benzoato de sódio está no ketchup, né? Molho de salada, quase todas as coisas que você usa, né? Que você compra no supermercado, que seja ele líquido, seja ele sólido, ele tem benzoato de sódio. Então, você vai somar tudo isso junto com o seu refrigerante, né? E ainda você não toma 300, né? Você toma 600,
tem gente que toma 1 litro durante o dia. Então você já passa muito rapidamente nessa quantia, né, de benzoato de sódio. Então, além disso, né, essa é quando reage com benzeno junto com vitamina C, causa benzeno, isso causa câncer. Né? Agora, outra parte, o próprio benzoato de sódio, ele bloqueia, que forma que ele bloqueia a fungo proliferar? Ele bloqueia a oxigenação dos fungos. Então, quando ele é filtrado no seu fígado, no seu rim, né, não tem aonde para sair. Primeiro tem que passar fígado, depois passa rins. Quando se é filtrado nos rins, ele bloqueia as células dos rins, da oxigenação. Então, ele mata, na verdade, o mitocôndrias. Mitocôndrias são organelas dentro do núcleo da célula, né? Você pode ter 7, pode ter 8, pode ter 10, pode ter 1. Esses mitocôndrias são os bichinhos que como fosse bateria do celular, né? Ele faz a respiração celular, usa oxigênio para dar energia, para produzir ATP para as células. Então, essa é uma das causas quando você diminui mitocôndrias, você diminui força celular. Então, a criança, quando parece aquele cansaço, a criança já parece cansaço crônico, a criança já parece com dor. E isso é muito parecido com o quê? A fibromialgia. Então, quando você toma 20 anos de refrigerante, praticamente você começa a ter justamente de 20 para 40, quando chega a 40 anos, você parece 80. Né? Mitocôndria começa a deprimir. Você não vai matar todas as células. Você faz uma programação à morte celular. Devagarzinho você vai matando uma célula, matando outra, como fosse automáticos. Né? As células vão morrendo. Os mitocôndrias dentro da célula vão morrendo. E não é obrigado para sempre sobrevivendo. Sempre, Serginho, eles vão morrer. Né? Então, essa morte celular, por isso que aumenta muito a fibromialgia nos adultos, e tanto na criança perde atenção, né? A pessoa perde concentração, né? Criança é inteligente, mas começa a cair rendimento. Quando chega na faculdade, né? Primeiro ano, cheio de gás. Segundo ano, não gosto de cálculo 1. Depois, terceiro, começar, não é isso que eu quero, né? Não quero mais estudar. Porque primeiro ano de faculdade, começa a ter liberdade. Eu tomo o que eu quiser, minha mãe não deixava eu tomar refrigerante, agora eu posso tomar o dia inteiro. E aí começa, segundo ano, terceiro ano, começa a vir o gastrite, ansiedade e o problema de cansaço crônico. A pessoa fala assim, mas tão jovem, né? Toma Red Bull, toma outra. E aí começa a vir mais problemas. Tem faculdade que tem muita gente que começa a usar droga, você tem depressão, que é mais comum, né? Quando você fica fadiga crônica, a sensação que você parece que não tem mais força, parece que não está deprimido, simplesmente é uma depressão nível celular, a depressão celular, depressão de mitocôndrias, né? Então essa é a relação. Qual é a relação do refrigerante com seus rins? É essa, não é só os rins. No fígado, porque o fígado regenera, então tem essa vantagem ainda. Os rins não, né? Por isso que você pode observar, parece ter mais quando você vai no hemodiálise, né? Você começa a observar, tem jovens, não é mais pessoas de em cima de 40, 50, 60 anos. Tem gente menos de 40, 30 anos, está fazendo hemodiálise. Isso é assustador, né? Os seus rins são feitos para a vida inteira. Como é que você começa a estragar seus rins tão cedo, né? Porque você está tomando muito refrigerantes, né? O próprio a empresa, a fabricante, uma vez eu escutei um discurso de um presidente da América Latina de uma grande marca do refrigerante falando que refrigerante não é para matar a sede, né? Quando você tem sede, toma água. Por isso eles compraram empresa de água, suco, não é? O próprio presidente do fabricante do refrigerante fala que refrigerante não é para matar a sede, né? Você tem sede, toma água, né? Refrigerante é para você ficar mais ativado, né? Mais como fosse um xarope energético. Então, refrigerante, eles definiram, a própria empresa define que refrigerantes são xaropes energéticos. Não é para você tomar como água, né? Então, pais, mães que você me escutando, avós, cuidar dos seus netos, seus filhos, começa a criar bons hábitos. Toma água mineral, né? Toma água, nada mata a sede mais do que água, né? E começa a cuidar dos seus rins desde pequeno,
né? Seus rins são feitos, antigamente era 60, 70 anos, hoje a expectativa de vida é 80, 90, gente, né? Não vai estragar tão rápido. E tem outra, quando você começa a estragar seus rins, ou começa a ter hipertensão, começa a ter inchaço, né? Tem problema cardíaco, tem muitas outras doenças, vêm consequências. Então, começa a cuidar, né? Tem muitos outros problemas quando você toma refrigerante, né? Além de você ficar cansado, perde concentração, estraga seu rim, estraga fígado, estraga a pele, né? O sangue fica muito ácido, começa a ter eczemas, né? Começa a ter problema de pele. A criança, desde criança, começa a ter problema de pele também. O rins também, quando piora, começa a cair cabelo, né? O rins ele é responsável pelos ossos, né? Começa a ter osteoporose e começa a cair queda de cabelo também. Então, diminui, né, a libido também. Então, muitas consequências você pode ver acontecer. Tudo isso começou o quê? As refrigerantes, ok? Então, quando você está me assistindo esse vídeo, se inscreve, compartilha com esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para as crianças não começam a usar. Você está usando muito refrigerante, começar a diminuir, né? Eu não estou colocando tom agressivo de explicar, isso vai te matar, isso... Não, eu estou explicando qual é a relação, né, do refrigerante com seus rins. Agora você já está sabendo, então seja responsável pela sua vida, seja responsável pelo seu futuro e o futuro das suas famílias, ok? Obrigado.